E eu quero convidar nesse momento para vir à frente. Eu quero convidar o senhor Fábio Alves Pereira, que é empresário do ramo aeroviário e diretor regional da cidade de Campo Mourão, que estará explanando para nós o que é a DONEP. Por favor, senhor Fábio. Boa noite a todos. Fui incumbido da missão, em poucas palavras aqui, dizer para vocês o que é a DONEP. A DONEP é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Foi criado em 1952 nos Estados Unidos, um americano, armênio, nacionalizado americano. Ele iniciou-se a DONEP lá. Em 1982 ela veio para o Brasil, através do Custódio Rangel, nosso presidente em memória. A DONEP, a forma de trabalhar a DONEP é isso que você está vendo aqui hoje. Promovemos jantares, cafés, chás, criando um ambiente para você poder compartilhar experiências boas com seus amigos, com seus queridos. Tenho certeza que quem convidou você para estar aqui essa noite gosta muito de você, por isso você está aqui. Tem também na DONEP o apoio feminino, que os mesmos eventos são realizados pelas esposas dos empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares que fazem parte da DONEP. Também temos o apoio jovem, que promove os eventos voltados para o público jovem, né? Temos também seminários avançados de treinamento de liderança, onde é ensinado aos maridos, aos homens serem melhores maridos, aos empresários serem melhores empresários, as esposas, as mulheres serem melhores esposas, os filhos se portarem com dignidade e focando sempre em estruturar a família, que nós sabemos que a família é a célula principal da sociedade. Uma família estruturada, a sociedade estruturada. Em poucas palavras, essa é a DONEP e nós temos o prazer de ter você aqui para conhecer mais desse nosso trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Fábio, pelas palavras. Convidando agora para fazer um breve resumo de experiência de vida e compartilhar conosco a sua experiência de vida numa breve explanação. Então, quero convidar o apresentador de televisão e preletor da DONEP, da cidade de Cascavel, nosso querido Nery de Mello. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Nossa mesa de honra. A minha história é uma história muito interessante. É uma história que, se contar aqui, de repente colocar o seu nome, eu poderia estar contando a sua história. Uma história bem sucedida de um menino que nasceu, eu não sei se era o fim do mundo ou o início do mundo, o endereço onde eu morava. Era uma rua cheia de pó e era uma rua cheia de barro. Então imagina quando chovia, imagina quando tinha tempo bom. Mas lá do fundo do bairro São Miguel, esta cidade de Francisco Beltrão, terra do meu coração, que me ajudou a embalar os melhores sonhos da minha vida. E de repente Deus olha lá para aquela rua João Goulart, a última rua do bairro São Miguel, e vê direto o coração daquele que poderia e gostaria de ser bem-sucedido. E de lá para cá muitas coisas aconteceram, coisas agradáveis, coisas desagradáveis. E nós, nessa caminhada toda, tivemos oportunidade de ir para lugares inimagináveis. Tive oportunidade de conhecer pessoas que eu não fazia ideia que fosse possível conhecê-las. E tive oportunidade também de ser bem-sucedido na área da saúde. Quando mais precisei, alguém veio e me socorreu, e esse alguém fantasticamente é chamado de Deus. E eu trabalhei nos melhores lugares, nas emissoras de rádios e nas emissoras de televisão de Francisco Beltrão, da região oeste e sudoeste. E as coisas
só aconteceram porque houve uma ação. A ação da mão daquele Deus Todo-Poderoso que me trouxe até aqui. E eu comecei andando de bicicleta, uma bicicleta que eu adquiri de um amigo aqui em Francisco Beltrão em 5 vezes, porque eu não tinha condições de comprar uma bicicleta 0 km, 0 pedalada, uma bicicleta nova. Comprei uma bicicleta usada em 5 vezes. Imagine, eu tinha vontade, tinha sonho, eu tinha tudo isso e uma bicicleta para começar a minha história. E eu comecei, ia com ela trabalhar, trabalhei na Rádio Cristal de Marmeleiro, ia de bicicleta, comecei a namorar, namorando de bicicleta. A minha esposa queria namorar com um empresário, queria namorar com um profissional liberal, e de repente a irmã dela chega e diz assim: acabei de encontrar uma bicicleta atrás da churrasqueira. E ela disse: é do meu namorado. Veja que frustração, mas coisas melhores viriam por aí. Logo eu troquei a bicicleta por uma motocicleta, e daquela motocicleta, como a maioria das pessoas tiveram um Fusca, tive um Fusca, e as coisas começaram a melhorar, e fui melhorando também profissionalmente. Passei frio, passei fome, passei muitas necessidades, mas aquele que me tirou lá da rua João Goulart, no bairro São Miguel, tinha coisas grandiosas que eu não sabia. Ele preparou a melhor esposa que um homem pode ter. Ele preparou uma melhor família que um homem pode ter. Ele preparou amigos que uma pessoa pode ter. Preparou um ambiente que uma pessoa precisa viver. Ele preparou tudo isso. E a Ele eu sou grato, muito grato. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui nessa noite. Eu não estaria, como eu disse, em lugares grandiosos, em lugares onde nós, humanamente falando, seria impossível de estar. Então, daquele que me tirou de lá do fundo e me trouxe para este ambiente bem sucedido nos dias de hoje, a Ele que eu sempre vou render glórias contando essa história que, no meu entender, é uma história grandiosa. Para quem começou com uma bicicleta, eu encerro o meu testemunho dizendo e deixando assim a flor da criatividade: imagine o que Deus me deu a semana passada. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar também para compartilhar conosco também um pouco da sua história de vida, nos prestigiar com a sua trajetória. Da mesma forma, eu gostaria de convidar o senhor Claudivan Pazinato, que é empresário e preletor da DONEP da cidade de Barracão, para compartilhar conosco num breve relato também. Boa noite a todos, a mesa, todos que estão aqui. O Neri me fez lembrar aqui sobre a bicicleta 0 km. Na minha cidade tinha um corretor de imóveis, fazia negócios imobiliários, e ele foi anunciar a venda de um telefone. E ele anunciou que o telefone era 0 km, não tinha nenhuma ligação feita ainda. Então eu fiquei pensando quantos quilômetros tinha essa bicicleta, né? Quando você comprou, que não era 0 km, né? Estar aqui nesta noite, podendo dividir com vocês um pouco da nossa história de vida, rapidamente. Meu nome é Claudivan Fernando Pazinato, sou nascido aqui em Santo Antônio do Sudoeste, na fronteira. Atualmente moro em Barracão, melhor cidade que pode existir no Brasil, né, presidente? Internacional, porque lá nós barra o cão e não deixa ele entrar no Brasil. Melhor cidade que pode existir, né? Vivemos lá, trabalhamos com negócios internacionais, importação e exportação, e também nos arriscamos na atividade agropecuária, mas depois vocês vão ouvir uma história mais linda de sucesso nesse segmento. Eu também comecei a minha vida com 5 anos de idade, com um sonho. Quando perguntavam para mim, o que você quer ser quando crescer? As tias, né? Os parentes, os familiares, eu dizia que eu queria ser um homem de negócios, ou queria ser gerente do Banco do Brasil, porque os filhos do gerente do Banco do Brasil tomavam banho na ABB, na piscina da ABB, e nós só podia tomar banho num açude que tinha com a água suja. Então eu queria ser
filho de um gerente do Banco do Brasil. Mas com 5 para 6 anos de idade, nós somos de uma família de descendentes de italianos, e o meu nono veio para o Paraná, aqui em Santo Antônio do Oeste, no ano de 1944, e depois, aí no final do ano de 44, foi chamado para ir para o Rio de Janeiro, esperando que o Brasil entrasse na guerra e mandasse soldados para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Ficou lá 6 meses, entrou o acordo, regressou e foi cultivar terras e trabalhar na agricultura aqui, e morreu muito precocemente, com 36 anos, deixando 9 filhos, e eu sou neto do meu nono, de 9 irmãos, né? Meu pai era o terceiro, e nasci ali. Então aconteceu coisas trágicas na nossa família, na nossa história da nossa família. Perderam-se tudo que tinha, todas as posses, e meu pai casou, e achando melhor passar fome sozinho, passar fome em 2, né? Não era tão fácil as coisas naquela época, e eu sou filho do meio, e nós tínhamos uma horta bonita atrás de casa. Eu dizia que eu queria ser um homem de negócio, e uma manhã, umas 11 horas da manhã, minha mãe disse para mim: faça o favor de ir até a horta e busque um pé de alface. E daí eu voltei com aquele pé de alface. Na entrada da casa nós tínhamos um pequeno tanque, ela pediu para mim lavar aquele pé de alface, e ela disse: eu não sei aonde que o seu pai está com a cabeça, para que tanta alface? Aí eu esperei o pai chegar às 2 horas da tarde, eu trabalhava na companhia de saneamento básico, aqui do nosso estado, a Sanepar, às 2 horas da tarde, e eu disse: pai, eu posso sair na vizinhança vender essas alfaces? Porque a mãe disse hoje de meio-dia que é muita alface, e ele disse: sim, pode sair. E naquela época nós éramos proprietários de uma barra circular da Monarch. Nós éramos alguém que tinha uma barra circular, e a nossa era especial, ela tinha aquela sinetinha que fazia plim, 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 não sei se vocês lembram. E para nós ir ao supermercado não poderia levar, naquela época não existia sacolas biodegradáveis, ou essas, né, plásticas de atualmente. Nós levávamos aquela cesta grande para fazer o rancho, a compra do mês, e nós colocávamos atrás da barra circular, e eu era pequenininho, não conseguia nem subir em cima do guidão, pilotava a barra circular, só pedalando pelo meio dela, e saí na vizinhança, ajeitei uns jornais ali, saí na vizinhança, e eu tinha um shorts, um pequeno shorts que a minha mãe tinha comprado, uns metros de fazenda, no crediário da Pernambucana, e ela fez um shortinho para mim, e naquele tempo nós fazíamos o shortinho para botar os nicre, as moedinhas assim, e eu vestia aquele meu shortinho, onde que tinha o espaço para os nicre, e saí na vizinhança, com a bicicleta, e tocando a campainha na frente das casas, e batendo palma perto do meio-dia, e dizendo: bom dia, eu estou aqui para vender alface, ó, temos umas alfaces bonitas, a senhora não quer um pé de alface? 11 horas da manhã, perto do meio-dia, a dona de casa fazendo o almoço, que é melhor do que um prato de alface na mesa, né? Então, nós começamos a vida vendendo alface, e depois eu fui promovido a jornaleiro, entregador de jornal. Iniciei daí no escritório de contabilidade com 10 para 11 anos de idade, e sempre com aquele sonho de ser um homem de negócios. E com 16 anos cheguei para o meu pai e disse: pai, eu quero me emancipar, porque todas as atividades que eu faço, eu preciso ser responsável por aquilo que eu faço, e se eu fizer alguma coisa ruim na vida, eu não quero que o senhor pague o preço por isso. Então eu quero que o senhor vá ao cartório e me emancipe, eu faça a minha emancipação. Com 16 anos eu me emancipei para 17 anos, e comecei a ir para Santa Catarina, buscar roupa e vender, e daí depois experimentei a minha primeira crise financeira na minha vida, foi a primeira falência com 18 anos de idade, foi um momento trágico na minha vida, e fui retomando, e daí com 21 para 22, com aquele sonho de abri uma corretora de seguros em parceria, e uma empresa de comércio exterior, e quebrei novamente, fui à bancarrota. E daí uma noite alguém me falou assim: ó, vamos num ambiente de fé.
vamos num ambiente aonde que você vai entender algumas coisas. E eu sentei bem desconfiado lá no final, na última cadeira daquele ambiente de fé, naquele ambiente que as pessoas falavam coisas para tocar o nosso coração, e eu vi uma palavra, e eu queria dizer para você que está aqui, uma palavra muda toda a história da nossa vida, porque palavras não são palavras, palavras são sentenças, elas têm o poder. E eu ouvi aquela palavra que disse que muitas vezes até a gente acaba ouvindo, porque somos de família, né, de origem, que tínhamos berço, tínhamos religião, mas eu ouvi uma palavra que disse: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquilo entrou como um dardo no meu coração, e ali eu via um jovem querendo que a sua vida tivesse êxito, querendo que a sua vida tivesse sucesso, tendo todos os seus planos frustrados pelas mazelas da vida, mas eu acolhi aquela palavra no meu coração e decidi viver aquilo, e coloquei aquilo como uma regra de vida para mim. Hoje eu tenho tido a oportunidade de viajar pelo mundo. Esses dias atrás eu estava chegando com, não é para ser arrogante, não nos entendam assim, porque como disse aqui na apresentação da Donep, a Donep ensina nós sermos, o que nós temos é consequência das nossas ações. Mas eu estava chegando com meu avião particular em São Paulo, pousando no campo de Marte, após, ter caminhado, tido uma reunião, caminhado, estava no litoral, em Santa Catarina, resolvendo uns problemas no porto, e comecei sozinho dentro do avião, aquela palavra veio de novo ao meu encontro, e disse para mim: buscou, encontrou. A nossa história, é nós que decidimos, quando nós resolvemos entender o mistério que é isso: buscai o reino dos céus e a sua justiça. Por quê? Porque é tudo dele, para ele e dele. Que Deus abençoe todos vocês, que nós vivamos um final de semana muito especial, e que você que está aqui, saiba de uma coisa: ele pode tudo. A minha história, a história do Neri e de tantos que estão aqui, é a história de alguém que não tinha a possibilidade de chegar a algum lugar na vida, mas que decidiu, dar as mãos e caminhar num projeto de aliança com aquele que criou os céus e a terra, tudo que existe, tudo que há. Ele muda a história da nossa vida. Muito obrigado.